O tema hoje dessa aula, dessa pregação, é sofrimento e esperança. Sofrimento e esperança. Sofrimento é uma das grandes verdades dessa vida. Talvez uma das maiores. O pobre sofre, o rico também sofre. Quem mora no terceiro mundo sofre, quem mora no primeiro mundo também sofre. Quem está doente sofre, mas quem também está bem de saúde pode estar passando também por sofrimento. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos, em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava falando aos seus discípulos que enquanto eles estivessem vivendo nesse mundo, presos a essa carne, eles iriam passar por momentos difíceis. Particularmente para mim é muito difícil aceitar essa verdade. Eu não gosto de sofrer. Definitivamente eu não gosto de sofrer. Eu não gosto de sentir dor. Eu tenho problema de cálculo renal, popularmente conhecido como pedra no rim. E quando eu começo a sentir qualquer tipo, em qualquer parte nas costas, eu já começo a ficar aflito, eu já começo a suar, eu já começo a orar. Deus, por favor, não, isso não, por favor, não. Eu fico humilde, eu fico dependente de Deus, eu fico tenso. Muitas vezes na minha vida, eu tento driblar o sofrimento e, se possível, adiá-lo ao máximo. Eu gosto mais do final do versículo, quando Jesus fala, eu venci o mundo. Ou seja, quando a aflição já passou, quando o problema já foi superado e a vitória chegou. E no geral, eu arrisco dizer que a maioria de nós pensa assim também. Mas se quisermos que a vida seja menos difícil, precisamos realmente entender e aceitar que a vida é assim mesmo, difícil. Quando aceitamos essa verdade, que a vida nem sempre é fácil, o fato dela ser difícil por si só deixa de ter tanta importância. A maioria das pessoas não enxergam isso e, consequentemente, vivem se queixando da vida, dos desafios que ela traz, supervalorizando a grandeza dos seus problemas como se a vida tivesse a obrigação de ser fácil. Todos nós somos um pouco assim, alguns em maior grau, outros em menor grau, mas no final das contas, todos nós, vez ou outra, reclamamos da vida e não gostamos de sofrer. Olha, vamos combinar uma coisa, a realidade é a seguinte, a vida por si só, ela traz uma série de problemas e sofrimentos. Faz parte do pacote, vem junto. Problemas sempre vão existir. Mas a pergunta é, nós vamos ficar reclamando dos problemas ou vamos tentar resolvê-los? Nós vamos aproveitar a chance de ensinar nossos filhos, nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos na fé,
a aprender a enfrentar e resolver os problemas. O que torna a vida realmente complicado é que o processo de enfrentamento e resolução de problemas é realmente, eu reconheço, e vocês também, muito doloroso. Dependendo da sua natureza, dependendo de como você é, de como você se comporta. Os problemas causam frustração, mágoa, irritabilidade, medo, ansiedade, frustração, tristeza, desespero. E esses sentimentos são muito, muito desagradáveis. Eu já experimentei todos eles. Aliás, mais do que uma vez, muitas vezes. Talvez você também, por isso você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas por causa disso, muitas pessoas tentam então fazer o quê? Minimizar esses sentimentos ruins, fazendo coisas que trazem emoções que tentam substituir esses sentimentos ruins. O ser humano tem essa capacidade exclusiva. Por causa da sua inteligência, ele faz um monte de coisas para tentar driblar e evitar os problemas da vida, só que os problemas estão dentro de si mesmo. E ele vai viajar, ele vai tentar esquecer, ele vai tentar uma fuga. Mas aí quando ele volta, os problemas estão lá na porta da casa dele para dar-lhe boas-vindas. Está dentro dele. A gente tenta relaxar no final de semana, almoça com um familiar, assiste um jogo de futebol, passa um tempo com outras pessoas, vai no parque, dorme um pouquinho mais tarde. Mas segunda-feira, quando a gente acorda, no meu caso 5:30 da manhã, e vamos para o trabalho, os problemas se apresentam para nós novamente. Às vezes os problemas, às vezes os sofrimentos trazem até dor física. Na sexta-feira eu amanheci com uma enxaqueca, daquelas que eu não podia abrir a janela de casa, muito, muito forte. Às vezes os problemas, as dificuldades trazem até dor muscular, falta de ar em algumas pessoas. Contudo, irmãos e irmãs, e preste bem atenção agora, o que vai nos dar alívio é enfrentar e resolver os problemas junto com Deus. O que vai nos dar alívio é enfrentar e resolver os problemas com a ajuda de Deus. Salmo 73, versículos 25 e 26. O salmista escreve: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O salmista está dizendo: eu não preciso fugir. Eu não preciso correr, eu tenho Deus. E no versículo 26 ele continua: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança para sempre. Enfrentar, resolver os problemas, contar com Deus, se entregar a Ele, se lançar diante dEle, é a chave para a nossa vitória. Só que você, assim como eu, já descobriu que mesmo com Deus, às vezes o processo de enfrentamento e resolução de problemas
pode ser um pouco doloroso. Então, Deus, por que é que o Senhor não faz alguma coisa a respeito? Na verdade, vamos ser honestos. Você não pensa assim? Algumas vezes, eu penso várias vezes. Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Não é possível. Por favor, me ajuda. Resolve isso para mim, por favor. O que temos que experimentar? Todos aqueles sentimentos que eu já falei, medo, ansiedade, frustração, angústia, solidão. Sabe por quê? Porque por meio deles nós podemos crescer espiritualmente e como pessoas. A grande verdade é que o ser humano tem o potencial de crescer por meio do sofrimento, acredite ou não. E é incrível essa capacidade que Deus deu para mim e deu para você. Impressionante essa habilidade que Deus nos disponibiliza. Um dos líderes da Revolução Americana, lá nos anos de 1750, Benjamin Franklin, um homem inteligentíssimo, cientista, diplomata, inventor, enxadrista. Ele disse o seguinte: as coisas que doem ensinam. As coisas que doem ensinam. É por isso, irmãos e irmãs, que nós precisamos aprender a não ter medo dos problemas, mas usá-los a favor do nosso crescimento pessoal. Precisamos aprender que a dor, sim, ela pode ser produtiva na nossa vida. Só que qual é a nossa tendência? Pelo menos essa é a minha tendência, na maioria das vezes, é fazer de conta que o problema não existe, ou que o problema não é meu. O problema é do Ivan. Eu não tenho nada a ver com isso. E por causa disso a gente deixa para encarar os problemas, às vezes tardiamente, na esperança que eles simplesmente desapareçam. Mas algumas lutas não vão embora assim, tão simplesmente. Você já percebeu isso? Não desaparecem como gostaríamos. Tentamos ignorar, esquecer, fugir, ludibriar e nos convencer que aquele problema não é meu, não faz parte da minha vida. Só que quando fazemos de tudo para evitar resolver determinado problema, nós automaticamente estamos evitando nosso crescimento espiritual. Não só deixamos de crescer na fé, mas cada vez fica mais difícil de encarar e resolver algumas questões da vida, porque vamos criando o hábito de fugir diante das dificuldades, diante das responsabilidades. Muitas pessoas não dedicam tempo para lidar com os problemas, simplesmente não fazem nada, ficam paradas, cristalizadas, não mexem um dedo quando estão cara a cara com um conflito, com uma dor, com algum problema familiar. Ficam na tentação da ilusão que todo problema vai se resolver sozinho e alguns deles não se resolvem sozinho. Não adianta. Às vezes eu digo para mim mesmo, é só uma fase. Isso vai passar. Deixa eu ficar quietinho e essa fase passa. Depois eu digo, puxa, eu achava que era só uma fase. Está demorando.
Sabe, alguns problemas, quando ignorados, eles se tornam mais dolorosos, mais difíceis de resolver com o passar do tempo. Portanto, queridos irmãos, encare os fatos e não fuja dos problemas. Dedique tempo necessário para resolvê-los. Tempo para orar mais. Tempo para ler mais a palavra de Deus. Tempo para gastar com outros irmãos e irmãs que podem interferir espiritualmente, positivamente na nossa vida, com ótimos conselhos. Alguns problemas, é verdade, a gente até consegue contornar, até consegue adiar, mas outros nós vamos ter que enfrentar. Seja como for, nós precisamos encará-los e resolvê-los com a ajuda de Deus e com a ajuda dos nossos irmãos e irmãs na fé. Gênesis capítulo 4, versículo 16 até 17, relata um diálogo que aconteceu entre Caim e Deus. E Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque. Caim tentou construir sua própria cidade, mesmo sabendo que, conforme o versículo 4, ele seria um fugitivo, errante, pelo mundo afora. Mas Caim era um homem acostumado a seguir o que ele queria. Ele não estava disposto a trilhar o caminho que Deus havia traçado para ele. Ele levantou seus muros e tentou viver como se estivesse no paraíso, de onde seus pais foram expulsos. Quem sabe ele pensou: vou fazer o possível para restaurar aqui dentro desses muros a realidade, a experiência do jardim do Éden. Mas essa não é a nossa tendência também? Levantar nossos muros, vivermos ensimesmados, construir uma vida voltada somente para nós mesmos, numa tentativa de tornar nossa vida, que nem sempre é um jardim do Éden, um pouco mais parecida com o que o paraíso era. Só que, enquanto estivermos nesse mundo, nós não vamos voltar mais para lá. O jardim do Éden não existe mais aqui na terra. Nós vivemos num mundo caído, corrompido pelo pecado. Mas assim como Caim, nós tantas vezes insistimos para construir nosso Éden aqui na terra. Eu queria que você pensasse o que ou qual é o Éden que você tem tentado construir. Seria um emprego melhor? E aí a gente investe quase toda a nossa vida e tempo e esforço e saúde para tentar sair da classe D para ir para C e depois galgar a B e alcançar a A um dia na sociedade. Seu Éden seria um carro importado, e aí a gente se mete em 60 prestações.
Seu Éden seria seu casamento ou seu divórcio. E aí você descobre que casamento e filhos são talvez os dois maiores desafios dessa vida. E olha, não me entenda mal, não há nada de errado em querer melhorar de vida. Absolutamente nada de errado em ter um bom carro, fazer ótimas viagens, morar bem, se alimentar bem, casar, ter filhos. O problema é que nesse ímpeto, nesse afã, nesse empenho, nessa determinação, nessa vontade de construir seu Éden particular, Deus muitas vezes é colocado em segundo lugar na nossa vida. E aí Deus, o Senhor entende, eu não tenho muito tempo para ler sua palavra, nem orar, eu assumi alguns compromissos extras na minha vida. Eu não posso ofertar como eu sei que eu poderia ofertar, porque, olha, agora eu estou investindo em outra coisa. Irmão, olha, me desculpe, eu não posso estar com você essa semana, eu ando muito cansado. Querida, sai você com as crianças hoje, porque, olha, eu mereço assistir um futebol hoje à tarde, porque, afinal de contas, eu tenho trabalhado muito para construir nosso Éden. E sem perceber, as amizades cristãs vão ficando para trás, a família é relegada a segundo plano, e Deus, se sobrar um tempinho, a gente se encontra. Sem Deus estar presente, sem o Espírito Santo mover nossa vida, sem o Espírito de Deus estar encharcado em nossa mente, em nosso coração, a cobiça pelas coisas desse mundo vão entrar em nossas vidas, vão se aninhar em nossos corações, vão encontrar guarida nas nossas mentes e nas nossas almas. E o pecado entra e ele se aloja e ele traz também sofrimento e desafios. Nós precisamos ensinar a nós mesmos que o sofrimento não só é algo real, mas ele é necessário para nós. Em Atos capítulo 9, versículo 15, o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem, e estava falando sobre o apóstolo Paulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve, em algumas versões diz, o quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus estava falando com Ananias sobre aquele que seria o grande apóstolo Paulo. E Deus achou que era importante que Paulo sofresse um pouquinho nessa vida, para se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E a gente precisa ensinar a nós mesmos, não só como passar pelo sofrimento, mas também como crescer através deles. Temos que crer, irmãos, que Deus vai nos guardar íntegros, por maior que seja a nossa dor, com o propósito de nos oferecer uma visão maior e mais profunda de quem nós somos, de nos conhecermos melhor, e de conhecermos melhor a Deus, sua bondade, sua fidelidade, sua providência, sua soberania, sua majestade, seu amor, sua misericórdia, sua graça. Deus é a nossa esperança. Um cristão maduro, ele tem consciência disso. E ele enfrenta a vida como ela é. O que mais atrai a um cristão maduro é conhecer Deus. Muito mais do que se desviar do sofrimento. É preciso encarar diretamente o problema, não
fugir de uma eventual dor que ele possa nos causar, quanto mais nossa consciência sobre certas verdades da vida, mais nós vamos nos dedicar a conhecer Deus. Porque nós sabemos que em Deus, e somente em Deus, há esperança. Ele é o único que sabe como reparar o rasgo do tecido em nossas vidas. Rasgo esse que está além da possibilidade humana de conserto. Alguns se dirigem a Deus somente para usá-lo, para melhorar de vida. Nós não podemos fazer isso. Não podemos ter como alvo da nossa vida usar Deus para torná-la menos problemática. As pessoas na sociedade vivem, em geral, com um objetivo: tornar sua vida menos sofrível, menos problemática. Mas o nosso alvo prioritário nessa vida, como discípulos de Jesus, não é esse. Nosso alvo como discípulos de Jesus é conhecer Deus. Há 2 anos atrás eu precisei fazer uma cirurgia, um desses momentos de sofrimento na vida. Eu me lembro que eu estava com muito medo, mesmo sabendo que alguns irmãos estavam orando por mim. E um irmão em Cristo morreu 2 semanas depois de ter feito a mesma cirurgia que eu. E eu estava ali no hospital, deitado na maca, orando, mas eu não conseguia paz. Eu não sentia paz. Parecia que a minha oração não passava do teto. E aí, o enfermeiro veio me buscar e aí, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eles começam a empurrar você por aqueles corredores e você fica olhando para cima, vendo aquelas luzes passando. Você não tem coragem de olhar para o lado. As minhas mãos estavam suando. E quando entrou no centro cirúrgico, o médico perguntou: tudo bem? E eu falei: olha, eu estou com muito medo. Estou com muito medo. E aí aquele médico jovem me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse: agora é um momento de entrega. Agora é um momento de entrega. E olha, irmãos, eu senti como se aquela frase estivesse vinda diretamente de Deus para o meu coração. Eu senti uma paz tão grande, uma tranquilidade tão imensa. Eu enfrentei aquele desafio com muita confiança em Deus. Deus nunca nos abandona em meio ao sofrimento. Nunca, nunca nos abandona. Quando nós nos entregamos, nós podemos conhecer Deus até mesmo nos momentos mais difíceis da nossa existência. É interessante pensar que Jesus nunca fugiu dos problemas. Ele sempre se entregava a Deus e encarava o que estava à sua frente. A história dele nos mostra que através do sofrimento, ele crescia cada vez mais e se fortalecia para enfrentar o desafio final da sua vida, que seria a cruz. Deus, por meio da dificuldade da sua vida hoje, eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja com problema no seu trabalho. Talvez você esteja com muita dificuldade financeira. Talvez você esteja com problemas sérios de saúde. Talvez haja algo muito complicado na sua família.
ou no seu casamento, ou com seus filhos. Mas olha, Deus, por meio das dificuldades, por meio do seu sofrimento, quer preparar você para encontrá-lo um dia com Ele no céu. A boa notícia, irmãos, é que com Deus sempre há esperança em meio ao sofrimento. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 3, nós lemos o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz esperança, a esperança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Que Deus nos abençoe. Obrigado por sua atenção, pela sua paciência. Amém.